Bom dia, Felipe. Enorme alegria, grande satisfação voltar a falar contigo, os ouvintes da Guaíba. Prefeito, o senhor já está em Porto Alegre e em instantes retorna às ilhas. Qual é o quadro que o senhor espera encontrar nessa visita técnica que fará a essa região de Porto Alegre? Veja bem, Felipe, o que nós estamos constatando é que, infelizmente, devido ao tempo prolongado de chuvas, nossas primeiras chuvas e tempestades começaram lá no mês de julho, depois deram uma determinada folga em agosto, muito pequena, mas a partir de setembro as chuvas voltaram com muita intensidade, cada vez mais em outubro. O que acaba acontecendo? O solo vai ficando entumecido e, entre aspas, impermeabilizado. Ou seja, tem tanta água que as novas chuvas que chegam já não conseguem mais penetrar no solo, porque o solo está encharcado, o solo já está cheio d'água. Então, com isto, cada nova chuva, os problemas acabam crescendo. Além do mais, não podemos ignorar, Felipe, e esse é um dado técnico, concreto, de que nós estamos tendo a maior enchente desde 1941, o maior volume de água desde 1941. Na última quarta-feira, com esse temporal que se abateu sobre Porto Alegre e o estado na última quarta-feira, nós tivemos em pouco mais de 30 minutos, segundo o Metroclima, quase metade da média normal do mês de outubro, em termos de volume da água. Então, isso nos preocupa, nos assusta. O processo do El Niño realmente tem sido um processo de muita chuva volumosa, de muitos ventos, de muito granizo, não somente em Porto Alegre, mas no Rio Grande do Sul, que traz preocupações a todos nós. Então, óbvio que a situação que nós estamos encontrando não é, especialmente nas ilhas, não é uma situação confortável. Nós estamos vendo isso também em Guarujá, lá no bairro Guarujá, lá na orla do Ipanema. Enfim, são pontos onde o Guaíba ele acaba apresentando a sua face de forma mais clara, o que mostra a importância do sistema de proteção contra cheias. Em 1967, Felipe, nós tivemos uma enchente menor, muito menor do que a que estamos tendo hoje, e é só vermos as fotos, aliás, coloquei no meu Twitter dias atrás, as fotos aéreas sobre a cidade de 1967, e a água chegava até o Pão dos Pobres, passando pelo centro administrativo do estado e assim por diante. Por que não acontece isso? Por causa do sistema de proteção contra cheias, que tem 17 quilômetros de extensão, é onde está localizada a Avenida Beira Rio, é sobre o dique que compõe o sistema de proteção contra cheias, a Freeway, o nosso Muro da Mauá com seus 2 quilômetros e 800 metros, 17 casas de bombas, ou seja, é um sistema que pelo menos tem abrigado um pouco mais. Não resolve totalmente, porque com tanta chuva, tanto vento, é impossível resolver-se, mas que tem amenizado a situação. Bom, prefeito, a situação é grave em Porto Alegre, até porque as chuvas vão prosseguir. O senhor esteve em Brasília ontem e lá conversou com a presidenta Dilma Rousseff e também com ministros. O que concretamente vem do governo federal para a capital gaúcha em termos de recursos? O que eu disse tanto ao general Adriano Pereira Júnior, que é o secretário da Defesa Civil Nacional, lá do Ministério da Integração, e depois repeti para a presidente Dilma, à tarde, é de que a legislação federal, ela visa atender apenas aos pequenos municípios que estão em situação de emergência, e que os grandes municípios têm muita dificuldade para preencher os requisitos exigidos pela lei. Vou dar um exemplo que o ouvinte da Guaíba entenda. Um dos requisitos é de que os prejuízos públicos, ou seja, com escolas, unidades básicas de saúde, com postos de assistência social, ou seja, só prédios públicos, é isso que o decreto leva em consideração, nós temos que ter um prejuízo público de 2,77% da receita corrente líquida. Traduzindo para o ouvinte, significa para Porto Alegre um prejuízo, neste período, prejuízo público de 128 milhões de reais. Bom, eu assinei o decreto no último domingo, começamos a fazer o levantamento e comprovamos um prejuízo real colocado na ponta da caneta, isto está no relatório que é público, nós atingimos um prejuízo de 60 milhões de reais, que é muito, que é um prejuízo enorme. Sim. Indiscutivelmente é um prejuízo fantástico, mas não conseguimos atingir o que a instrução normativa solicita, que seriam 128 milhões de reais. Então eu fui conversar tanto com o general Adriano
quanto com a presidente Dilma, dizendo, olha, desta forma, os médios e grandes municípios sempre ficarão fora de qualquer ajuda do governo federal. Então eu fiz um pedido, pelo menos. Então, obviamente é muito difícil que eles mudem os critérios neste momento, mas fiz um pedido que me parece que é um pedido adequado, Felipe. Especialmente para a presidente Dilma. Eu demonstrei a ela que seria inadmissível que nós estivéssemos lá na Ilha da Pintada, como exemplo. A Ilha da Pintada é a que fica próxima ao Eldorado do Sul. Nós temos uma parte da Ilha da Pintada que, teoricamente, pertence ao Eldorado do Sul e uma parte que pertence a Porto Alegre. Pois bem, lá tem famílias dos dois lados da linha imaginária. Os moradores da Ilha da Pintada que estão no Eldorado do Sul, que Eldorado conseguiu o reconhecimento do decreto de situação de emergência, aquelas pessoas poderão receber o auxílio do governo federal, poderão sacar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e outras benesses das políticas públicas do governo federal. Os moradores da mesma Ilha da Pintada, que estão do lado de cada linha imaginária, no território de Porto Alegre, que são cidadãos iguais, com as mesmas condições, não terão acesso às mesmas coisas. Absurdo. Então, é um absurdo. Claro. Então, a presidente Dilma concordou plenamente. Ela disse, olha, está dando um exemplo que eu conheço, e, obviamente, pegou e pediu ao ministro Jacques Wagner, que estava ao lado dela, e solicitou que tivesse um estudo hoje, ainda hoje. A presidente Dilma vem amanhã para fazer um sobrevoo das regiões que foram alagadas aqui do Rio Grande do Sul, e ela pretende, obviamente, se tecnicamente isso vai poder acontecer ou não, mas ela pretende dar uma resposta a esta minha inquietação, a este meu pedido, de que ao menos as pessoas físicas possam ter acesso aos recursos federais com o decreto que eu assinei aqui no último domingo. Tá, portanto, ainda não estão liberados o Fundo de Garantia, Bolsa Família, para a pessoa física moradora de Porto Alegre. A ideia não, é que ainda seja... não estão liberados. Tá. Nós precisamos da mudança da instrução normativa e ela só vai acontecer depois do estudo que a equipe técnica comandada pelo ministro Jacques Wagner fará durante o dia de hoje. E amanhã teremos, espero eu, uma resposta da presidente Dilma. Tá. Uma questão é a liberação de recursos do volume de 128 milhões de reais para a cidade como um todo. Pontualmente, vem algum recurso? Olha, aqui a gente consegue obter um recurso em tal ministério para atacar esse problema causado pelas chuvas em Porto Alegre? Não, hoje posso te afiançar que não existe essa possibilidade, infelizmente. Tá. Na verdade, tudo passa pela discussão normal dos projetos que a cidade apresenta ao governo federal. Vou dar um caso concreto. Nós temos 10 escolas que foram atingidas. Algumas delas lá nas ilhas que continuam fora de funcionamento, que continuam alagadas. Outras já voltaram à normalidade, mas foram danificadas. Eu não tenho como solicitar ao Ministério da Educação recursos para fazer o reparo dessas escolas. Eu tenho que simplesmente manter a relação que tenho com o governo federal para a construção de novas escolas, e não para a reforma, porque não existem recursos hoje no governo federal para a reforma de escolas. Então, o fato de não haver o reconhecimento do nosso decreto da situação de emergência, por não termos atingido os 2,77% da receita corrente líquida, impede que o governo federal faça esse aporte de recursos de forma emergencial. Prefeito, a gente conversa com o Nartigal todo dia, na Metsul Meteorologia, ele não tem uma previsão de quando é que possa dizer assim, bom, teremos um longo período de estiagem para que seja recuperada a cidade, para que as pessoas possam recuperar aí as suas casas, o entorno das suas residências, os seus locais de trabalho que também foram fortemente atingidos. Quando chegar esse longo período de estiagem, quanto tempo se leva para recuperar a cidade como um todo, pelo cálculo de vocês? Porque as vias estão com problemas, a gente vê muita coisa para recuperar em Porto Alegre, só que a chuva não cessa. Qual é o cálculo que o senhor faz? Essa é uma dificuldade. Pois é. Na verdade, a questão dos buracos do asfalto, das estradas da Zona Sul, porque elas são estradas, né, não pavimentadas, tudo isso para ser recuperado é necessário que tenhamos tempo seco. De qualquer forma, no dia de hoje, amanhã e domingo, quando não deveremos ter chuvas, pelo menos é o que se aponta, a nossa equipe da Esmov está em campo fazendo a operação tapa-buraco, pelo menos para suavizar um pouco essa situação. Mas atacarmos, de fato, os grandes problemas da cidade, nós precisamos de um tempo de estiagem, ou seja, sem chuvas, um pouco maior. Enquanto isso, vamos trabalhando.
um lado, para, obviamente, darmos a cobertura adequada para as famílias que estão desabrigadas. São hoje 600 nos nossos abrigos, mais em torno de mais de 1.000 que estão fora dos seus lares, lá nas ilhas, mas que nós estamos ajudando. Estão fora porque as casas estão alagadas, mas elas não saem das imediações com medo dos saques que possam acontecer. Então nós estamos atendendo todas essas famílias. E também dando uma atenção muito especial lá para a Zona Sul, porque também, infelizmente, com o crescimento do volume de águas do Guaíba, temos lá várias áreas que ainda continuam alagadas. Então, nossa preocupação é essa e, obviamente, no restante, tentarmos atacar os problemas normais da cidade. Mas, tem toda a razão, nós só vamos conseguir realmente enfrentarmos os maiores problemas depois que a chuva, de uma forma um pouco mais adequada, terminar, pelo menos nos dando um prazo maior, para que a gente possa colocar todas as equipes em funcionamento. Pela sua experiência, olha, com 20 dias de estiagem a gente consegue dar uma recuperada grande na cidade, precisa de 30 dias, precisa de 60 dias, precisa de uma... Porque a gente está acompanhando, a gente sabe que não é fácil o que está acontecendo em Porto Alegre, todos nós estamos prejudicados, quer dizer, a população como um todo, e é uma situação que a gente não está, nos mapas, os especialistas estão dizendo que não vai ser amanhã nem depois, pode dar uma trégua aqui, mas não vai ser alguma coisa longa. O que se precisa como um todo? É que depende exatamente dos problemas. Obviamente, problemas, entre aspas, um pouco mais simples, como buracos que são abertos no asfalto, isso a gente consegue, em 30 dias, fazer uma recuperação muito grande. Mas existem outros problemas que são mais estruturantes, tipo escolas que foram danificadas, postos de saúde que foram completamente danificados. Isso nós vamos acabar levando um pouco mais de tempo. O que é importante, com o decreto que eu assinei no último domingo, da situação de emergência, nós poderemos, pelo menos, fazer a recuperação destes prédios que foram atingidos pelas enchentes, também de forma emergencial. Certo. Eu não tenho que fazer todo o processo licitatório, eu levaria pelo menos aí 6 meses até recuperar essas escolas, as unidades básicas de saúde, as nossas unidades de atendimento da assistência social. Eu posso iniciar assim que for possível, de forma emergencial, porque a legislação permite que, com o decreto assinado em Porto Alegre, eu possa realmente usar prazos muito menores para voltar a atender as pessoas, na medida em que esses equipamentos públicos estão exatamente onde nós mais precisamos atender as pessoas atingidas pelas enchentes. Como o caixa é curto, né, como é que vai fazer? Porque o governo federal não está... Nesse momento aí, parece que não vai vir dinheiro do governo federal. O governo do estado não vai também, não tem dinheiro também para ceder, para colocar, para investir em Porto Alegre nesse momento. Onde é que a prefeitura vai cortar? Porque é um valor alto, 60 milhões é um corte alto. Sem dúvida. É um ponto dinheiro, alguma coisa do orçamento. E aí? Não, eu já estou com a minha equipe voltada para isso. Já solicitei esse levantamento. Nós temos o chamado Comitê Gestor de Segunda Instância, que é um comitê onde participa o secretário Jorge Toneto, a secretária Isabel Matos, o secretário César Busato, o secretário Urbano Schmidt. São secretários de ponta que, obviamente, estão discutindo o orçamento como um todo para me apresentar uma proposta. Em cima dessa proposta, eu faço as reflexões com a equipe para que a gente possa ir realocando recursos. Tesoura, exatamente, né? Isso é uma questão de realocação. Não adianta. Eu não crio dinheiro, não tenho como botar na maquininha e imprimir reais. Se eu fizer isso, eu vou preso e não vou fazer. Então, é uma questão de realocação de recursos. Então, eu estou aguardando esse estudo para que a gente possa, a partir de agora, começar a retirar de algumas ações que nós faríamos e colocando, naturalmente, na recuperação da cidade, que passa a ser prioritário, claro, que é emergencial. Bom, o governo federal já tomou a decisão de reapresentar a questão da CPMF. Os prefeitos, a Confederação Nacional dos Municípios e a Frente Nacional dos Prefeitos já emprestou aí o seu apoio à presidenta Dilma Rousseff. Esse 0,09% que deve vir para os municípios, vai vir carimbado para a área da saúde? Tem que ser na área da saúde ou os prefeitos vão poder dispor dele de outra forma? Bom, veja bem, Felipe, em primeiro lugar, no que diz respeito à Frente Nacional dos Prefeitos, posso te assegurar de que esse apoio ainda não está fechado. Não está fechado? CPMF. Tá. Não está.
Nós entendemos e temos como pressuposto, nosso documento é muito claro, o documento que os prefeitos da Frente Nacional do Prefeito assinou, é de que a CPMF devia ser criada para atender única e exclusivamente a área da saúde e sendo tripartite, ou seja, governo federal, governo do estado e prefeituras. Ontem, na conversa, na discussão com a presidente Dilma, ela deixou muito claro de que o governo federal precisa dos recursos da CPMF para tapar o rombo da Previdência. Todos nós sabemos, é um rombo realmente quilométrico, estratosférico, e se nada for feito, isto inviabiliza a própria administração pública federal. Não queremos desconhecer aqui as razões do governo federal, mas a nossa posição até ontem, discutidas na executiva da Frente Nacional dos Prefeitos, era voltada para a área da saúde. Tá. Então permanece aí uma discussão a ser feita. Vocês, portanto, ainda não fecharam questão nessa situação. Não fechamos questão. Segundo aspecto, a Frente Nacional dos Prefeitos não abre mão de que, mesmo que o governo federal queira incorporar uma parte da CPMF para a Previdência, a parte que vá para os municípios, e nós não abrimos mão de que tem um percentual fixo colocado na Constituição para as prefeituras, e que esse percentual, seja ele qual for, seja voltado para a área da saúde pública. Se isso não acontecer, eu duvido que a maioria dos prefeitos brasileiros venha defender a CPMF. Tá bem. Prefeito, obrigado ao senhor aí, uma boa visita técnica às ilhas, a gente vai acompanhar, a gente tem essa situação de 600 desabrigados, desalojados em Porto Alegre, e a gente ainda bem conta com a solidariedade da população do Rio Grande do Sul, não só para a capital, mas como aí para os outros mais de 100 municípios, hoje 118 municípios, 119 municípios atingidos aí fortemente pelas chuvas dos últimos dias. Obrigado aí, um bom dia de trabalho. Felipe, só fazendo um último apelo, coisa que vocês têm feito diariamente, mas eu quero reforçar, e eu agradeço a Guaíba, a Correio do Povo, a Record, por essa rede de solidariedade. Mas lembrando que nós precisamos ainda de doações de frutas, verduras, legumes, carnes, lá no Tesourinha, são bens para consumo imediato, e a gente concentra no Tesourinha, mas nós estamos abastecendo também as ilhas, os moradores das ilhas, e quem quiser doar móveis, eletrodomésticos, material de construção, aí a doação não é feita no Tesourinha, mas é feito lá no DEMAP, na Avenida Princesa Isabel, 1115. Nós estamos armazenando esse material, temos lá um grande galpão de armazenamento para que quando as famílias começarem a retornar, a gente possa reequipar as suas casas, porque certamente elas acabaram perdendo tudo. Obrigado, meu caro Felipe Vieira, um grande abraço, que Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade.